Olá, turminha! Preparado para mais uma aula de história? Então aproveite e pegue o seu livro Trilhas, do módulo 3 do capítulo 7. Vamos dar sequência do assunto Brasil se moderniza e vamos dar ênfase principal sobre o carnaval nas ruas e salões, como era naquela época. Abra na página 282 e vamos também fazer algumas atividades na página 288, até 288. Então, alunos, o costume de festejar o carnaval já existia no Brasil, vocês sabiam, desde o século XIX. Só que, no entanto, lá para a década de 1930, que o governo de Getúlio Vargas ele passou a assumir a organização oficial desse evento popular, exercendo também controle sobre a cultura do país. Né? Então vocês podem observar aí nessa imagem, olha como era o carnaval naquela época, muita alegria, muita felicidade, desfile de carros alegóricos nas avenidas, não é mesmo? Os desfiles, alunos e concursos de ruas passaram a ser programados pelo governo. Ele estipulava também o conteúdo das músicas para que valorizasse a imagem do país. Ou seja, não era qualquer música que poderia, né, ser tocada nas rádios, ser tocado aquelas marchinhas de carnaval eram proibidas. Então, ele tinha esse controle, não é mesmo? Então, a população naquela época, principalmente as mais ricas, por outro lado, eles costumavam festejar o carnaval em bailes realizados em clubes e salões particulares. Já os mais pobres, eles iam para as avenidas, tinha muito aquele negócio de um jogar farinha de trigo no outro, aqui jogar aquelas bexigas com água, era muito alegre, muita alegria. Já os mais ricos não iam para os salões chiques, não é mesmo? E iam festejar o carnaval nesse período. E agora, aqui na página 282, vocês vão ler abaixo o relato de Salomão Magalhães Borges sobre o carnaval nessa época na cidade de Belo Horizonte. Então, vamos ler juntos, crianças? Então, vamos lá. Eu tinha 3 ou 4 paixões, que era cinema, música, né, futebol e carnaval. Eu ficava louco com o carnaval, mas o carnaval não era como o de hoje. Naquele tempo, as famílias participavam do carnaval. Havia um curso de carros abertos na avenida, né, Afonso Pena. Naquele tempo, os carros eram abertos, com capota, e as famílias se organizavam em blocos. Todo ano eu ia para a avenida passear de curso. Serpentina, a valer, confetes, um monte. E a condição essencial que se metesse a folião tinha que saber cantar as músicas todas, ou seja, uma das condições principais para você participar, você tinha que saber cantar as músicas, marchinhas naquela época, né? Então, eu sei as músicas todas do carnaval daquela época. E aí, nós temos aqui uma pergunta, não é mesmo? Que nós vamos ver aqui na página 283, né? Analise a fotografia abaixo. Letra A. Quem é o político que aparece em destaque na imagem? O que você colocou aí? Se você colocou que era o político que aparece, é o Getúlio Vargas, parabéns, você acertou. Isso aí é um bloco de rua, um desfile de comemoração no Dia do Trabalho, na cidade, no Rio de Janeiro, em 1942. Por que a imagem dele aparece dessa forma, hein, alunos? Então, sabe por quê? Porque ao longo do seu governo, Getúlio Vargas, ele implementou a política de valorização de sua imagem pessoal em eventos públicos e na imprensa, por exemplo. Então, ele fazia questão, né, de ter essa imagem assim divulgada nesse desfile. Na letra C, qual foi a instituição criada na década de 1930 para valorizar a imagem de Getúlio Vargas no meio de comunicação? Marque um X na resposta correta. Então, se você colocou que foi o Departamento de Imprensa e Propaganda, que é o DIP, parabéns, você acertou. Temos mais atividades aqui na página 284 que nós vamos responder juntos. Vamos lá? Na questão 2, forme frases com as palavras do quadro. Bom, isso é uma resposta pessoal, não é mesmo? Aí temos aqui rádio, comunicação, Vargas. Na letra A, eu vou dar um exemplo. O rádio foi um veículo de comunicação em massa adotado pelo governo Vargas. Na outra tem Hora do Brasil, propaganda e governo.
Um outro exemplo é a propaganda oficial do governo era feita por meio de propaganda de rádio, A Hora do Brasil. E na questão 3, leia novamente o relato da página 282, depois responda as questões. Letra A, de que forma o autor do relato descreveu o carnaval, daquele relato que nós lemos anteriormente? Bom, a condição essencial para saber cantar as músicas que tocavam na época, lembra? Na letra C, compare o carnaval que é descrito no relato com o carnaval dos dias atuais no Brasil. Você consegue perceber algum elemento em comum entre eles? E aí, vocês perceberam? Então, os elementos comuns que podem ser solicitados, né, que podem ser citados, aliás, pode ser percebido, são as pessoas ainda se organizarem em blocos, desfilarem e cantarem. Isso mesmo. Nós temos mais atividades aqui na página 287, que se trata, né, desse capítulo todo, né, tipo uma revisão. Marque um X nas alternativas corretas e circule o que torna as outras frases incorretas. Então, vocês vão marcar aí um xizinho, não é mesmo? E as que forem erradas, vocês vão circular. Então, uma das corretas. A transição entre o Império e da República pouco alterou as condições de miséria em que vivia grande parte da população brasileira. Muito bem, se você marcou isso aí, está correto. O governo republicano fez diversas reformas no centro do Rio de Janeiro com o objetivo de modernizar a cidade. Também foi feito, isso mesmo. Já em 1904, um movimento popular se formou contra a vacinação obrigatória que combatia a varíola. Vocês lembram da guerra da vacina? É isso mesmo, com esse movimento popular. Aí temos, atualmente as pessoas têm mais autonomia para exercer seu direito de votar, principalmente por causa das leis que garantem o voto à população. E aí vocês teriam que circular o que está errado. Então, nessa primeira mensagem aqui, República Democrativa é a forma do governo na qual o governante do país não é escolhido pelo voto da população, está incorreto. O não, e sim, nós votamos sim. É o povo, ele que escolhe. E nesse segundo quadrinho que nós não marcamos X, no início da República, os grandes proprietários rurais, também conhecidos como os coronéis, exerciam pouca influência na política local. Na verdade, eles tinham grande influência, não é pouca, então circule isso aí. Na questão 2, qual assunto desse capítulo você mais gostou de estudar? Escolha um dos temas e escreva uma frase. Bom, alunos, isso aí é uma resposta pessoal, fica a seu critério, tá bom? E aqui nós temos mais atividade aqui para concluir esse nosso capítulo, é da página 288, questão 3. Ligue as datas da linha do tempo abaixo com a descrição correta dos eventos ocorridos. Então, nós podemos perceber aqui que a publicação da nova Constituição do Brasil, que inclui o direito do voto feminino, foi realizada em 1934. O Getúlio Vargas, ele fecha o Congresso e institui o período conhecido como Estado Novo, foi em 1937. A criação do Departamento da Imprensa, que é propaganda DIP, que produzia a solicitação, né, a publicação oficial do governo Vargas, foi em 1939. E tem início no Brasil o governo de Getúlio Vargas, que toma poder, né, por meio de um golpe, aconteceu em 1930. Vocês estão lembrados? Getúlio Vargas oficializa a consolidação das leis do trabalho, foi em 1943. Aí na questão 4, escolha um dos acontecimentos citados na linha do tempo e escreva uma frase sobre eles. Então, é uma resposta pessoal, alunos, mas eu gostaria de dar uma dica. Comente sobre as consequências, né, das medidas implantadas por Getúlio Vargas para a população e sobre os objetivos do presente ao implantá-las, né? Então, vou dar essa dica aí. Forme essa palavra, tá bom? E aí, alunos, nós terminamos mais um capítulo, não é mesmo? Muito obrigada pela atenção de vocês. Estude, atualize aí as atividades e até a próxima aula. Tchau, tchau!